Olá, meus irmãos, voltamos aqui de volta. Fomos interrompidos aí, mas voltamos aqui. Estávamos procurando o livro do Eclesiastes, o livro de Eclesiastes, que fala sobre as vaidades da vida terrena. Debaixo do sol, diz o escritor, tudo debaixo da terra, tudo debaixo do sol, esse sol mesmo, físico. Eu parei no segundo tópico dizendo que Deus, o mesmo, não criou esta terra física, porém, nós vamos entender algo profundo, que Ele, Deus, é o Criador, é soberano. Nós falamos que Ele é o Criador, sim, no português Brasil, mas eu vou mostrar a vocês, pasmem vocês, isto é fantástico, que a terra física, esta terra mesmo, que nós estamos, que saímos dela, da mesma, que viemos dela, porém o pecado entrou no mundo, se tornamos físicos, carnais. Olha como isso é profundo. A terra que nós vemos com nossos olhos físicas, a mesma não foi criada pelo Criador. Pasmem vocês, isto é uma heresia, Fernando. Eu não concordo com este ensinamento. Assim seja. É por isso que nós pensamos diferente. Por isso que temos divergências, mas chegamos a um acordo. Não podemos partir para o pessoal. O comentário está aberto para você comentar, perguntar, e com todo carinho vamos responder aquilo que estiver em nosso alcance. Então você quer dizer que Deus não criou a terra? Não. A resposta é não. Que a terra sempre existiu. O Big Bang, criado por Hollywood, pela teoria, pela ciência humana, não existiu. Por isso que na descrição do meu canal, eu coloquei lá várias coisas que eu acredito, porque eu vejo com os meus olhos físicos e o Criador. Essa palavra Criador, nós temos que entender como que está essa palavra Criador ou criatura no original. E nós vamos entender isso no Gênesis, lendo no português Brasil. Nós lemos lá no capítulo 2, versículo 7 diante, vamos voltar lá já. Eu parei agora no segundo tópico, na segunda pista, falando assim para que os irmãos entendam, a pista espiritual do entendimento, que a terra sempre existiu e sempre existirá. O vídeo foi interrompido, mas eu vou ler agora em Eclesiastes, que muitos dizem que foi o sábio Salomão, também acredito que foi ele. Ele diz assim, até o versículo de número 5, para nós entender, diz assim, capítulo 1 de Eclesiastes, do 1 até o 5. Palavras do pregador, filho do rei Davi, rei em Jerusalém. Vaidade de vaidade, diz o pregador. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Ele está falando das coisas físicas, terrenas, temporais. Que proveito tem um homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol? Ponto de interrogação. Ele está dizendo da vida que é interrompida, que a morte biológica chegará, que chegou, que chega, que chegará a todos nós, a todas as gerações que passou. Versículo 3. Que proveito tem um homem do seu trabalho que faz debaixo do sol? Aí, versículo 4, ele diz, versículo chave, uma geração vai e a outra geração vem.
mas a terra para sempre permanece. Nasce o sol, olha que coisa profunda. Nasce o sol. Essa palavra nascer, a gente pesquisando isso no original, no indígena, no hebraico, essa palavra nascer, ela dá um sentido no original, que é aparecer. Aparecer. Você está entendendo, meu amado? Nasce o sol e o sol se põe. E apressa-te e volta ao seu lugar, de onde nasceu. Então ele está mostrando que tem uma circulação na criação. Tem um nascer, tem um mover e tem um lugar que aparece e tem um lugar que desaparece. Mas ele diz que uma geração morre, a outra nasce. A geração na Bíblia, para nós ter um entendimento, é uma geração de 40 anos na Bíblia. A geração dos hebreus de 40 anos. Então uma geração morria, a outra vinha. Uma geração morria, a outra vinha. Uma geração morria, a outra vinha. Isso foi até o madeiro. Depois do madeiro continuará eternamente. Uma geração morre, a outra vem. Filho dos nossos filhos, tataravô, avô, bisavô, e aí vai por diante, os irmãos conhecem. E essa palavra é sábia, porque ele diz que a terra permanece para sempre. Por que ele diz? Porque falaram a ele que a terra sempre teve sua própria existência. Ela sempre existiu. A mesma sempre esteve aqui e sempre estará. Isso de eternidade, geração a geração. Já se passou impérios, colônias, já se passou a escravidão, agora a república, e sempre a república será a representação da terra, do físico. E a terra vai ser a mesma. Por quê, Fernando? Porque a mesma sempre existiu, não precisou ser criada pelo Criador, que essa palavra Criador, eu vou chegar lá no terceiro tópico. Essa palavra Criador, ela se refere a dar vida, trazer vida. É isto que está no original, Criador. Aquilo que traz vida, que traz ar. Você está entendendo, meu amado? Então, Deus nunca criou a terra, e a terra sempre existiu e sempre existirá. Aqui sempre a mesma esteve e estará. Para que os irmãos entendam, eles chamam de terra planista, como eles chamam de... dá vários nomes, né? Isso aí é um terraplanista. Aí outros dizem, não, esse daí é globoloide. Aí fica aquela briga dos terraplanistas, e aquela briga dos globalistas, que a terra é redonda, que a terra é plana, plana e redonda, aquela discussão. Isso é válido. Igual eu falo, meus irmãos, não podemos brigar, partir para o pessoal, xingar, né, colocar a família, mãe. Mas isso é válido, é uma discussão que é para nós humanos debater. É para nós humanos discutir o assunto, debater o assunto com sabedoria, com inteligência. E cada um pensa diferente. Uns acreditam na NASA, outros não acreditam. Outros acreditam que a Terra é redonda, outros não acreditam. Outros acreditam que é plana. E aí você pergunta, e você, Fernando? Eu acredito que há os irmãos que buscaram, que estudaram a Terra, que viram, que fotografaram, que filmaram, que viram com seus olhos físicos. A Terra, ela mostra-se uma maquete.
A terra física, essa terra física que nós vivemos, Deus colocou nós em um plano. Não é que a terra está lá no espaço sideral, que eles chamam sideral, na NASA, e ela está lá plana, e aí eles colocam aquelas fotos dos barcos caindo lá no fundo do espaço sideral, naquele preto lá, naquele abismo. Não, não é isso. Eu acredito que Deus colocou nós em um plano e que nós não estamos no espaço de forma nenhuma. Nós estamos entre o físico e o invisível. Esta é a minha opinião e é isto que eu acredito e creio. Se você acredita que você está numa bola giratória, circulando a não sei quantos mil quilômetros, rodando, eu respeito. Mas, biblicamente falando, Deus, ele via, porque ele é eterno, que a Marquete sempre esteve aqui. Porém, agora entra a realidade. Agora entra o terceiro tópico, que é a terra em sua plenitude ondulada, parte baixa, parte alta, litoral, parte baixa, morros, aumenta e sobe, e ela, a mesma terra física, essa não tem final, ela é eterna. Assim, da mesma forma, o invisível aqui em cima é eterno. Por isso, entre o físico e o visível, imóvel, estamos numa Marquete. A Marquete estava aqui sempre. Porém, a Marquete estava debaixo de águas. Água, essa água salgada do mar, esta água sempre existiu também. Por isso, em Gênesis capítulo 1, versículo 1, e no princípio Deus, o Espírito de Deus, bairava, se movia, a palavra se mover sobre as águas, porque as águas sempre existiu, a terra também sempre existiu. Mas o que isso tem a ver com anjos e depois humanos? É para que nós entenda que no princípio existia o invisível e depois passou a ser visível. Você está entendendo, amado? Eu estou dando aqui uma introdução do visível, da criação invisível e da criação visível, para que nós entenda isto, esse papiro. Então, essa palavra criador, terceiro, é trazer vida aonde não tem vida, aonde está sem vida. Um exemplo, meus queridos irmãos, um exemplo. A terra que eu estou falando que sempre existiu, que Deus não criou ela sempre esteve aqui. Essa terra, ela, a mesma, ela tem vida em si própria? Pense aí, eu deixo para vocês pensar. Ela tem vida em si própria? Ela tem vida em si própria? Uns pensaram assim, não tem. Outros falaram, tem. Tem. A terra, ela tem vida sim. Depois que Deus, terceiro, depois que Deus designou, falou, haja. Isso é muito importante, meus irmãos. Por isso, Criador.
A terra estava, olha o que Gênesis, o escritor, a terra estava o quê? Sem forma e vazia. Não é que a terra estava toda torta, a gente entende de uma forma literal. Ah não, o Gênesis tem contradição, os céticos, já conversei com ateus aí, muitos ateus, eles falam, mas o que é isso? A terra sem forma e vazia, que negócio é esse? Não, meus irmãos, aí a religião vem, não, é porque teve uma batalha, uma rebelião nos céus com o anjo Gabriel e Deus e os seus demônios, o anjo caiu e arrebentou a terra toda, e a terra ficou toda destruída, e Deus depois veio e construiu estas teorias sem pé e cabeça, esses equívocos de entendimento. Mas nós vamos entendendo pelas escrituras. Por que terra sem forma e vazia? E diz ainda o escritor de Gênesis que saía um vapor da terra para lavrar o que? A terra. Então ele está mostrando a nós que a terra, antes de Deus falar, haja, ela não tinha vida. É por isso que aparece essa palavra criador. É porque criador, o que cria, ele traz vida. E a terra não tinha vida. A terra foi escrita assim, estava sem forma e vazia. E o Espírito de Deus estava sobre ela. Estava em cima. Deus, o Espírito invisível de Deus, estava em cima desta terra, debaixo de água. E em cima dessa água estava o Espírito de Deus. Estava o invisível e embaixo estava o físico. Por isso que nós vivemos entre o físico e o invisível. De forma alguma, biblicamente falando, segundo a Bíblia, os apócrifos, as escrituras judaicas, jamais nós estamos no espaço sideral, girando, perdido no espaço, rodando para lá e para cá. Quando acontece um terremoto, como no Haiti, onde tem as placas chamadas tectônicas, não é tudo que eles dizem que eu falo que é mentira. Tem coisas que eles falam que é verdade, mas tem coisas que não é. Onde tem as placas tectônicas, a terra treme e vai tudo abaixo. Treme, não se move, treme. Já pensou se a terra rodasse a não sei quantos mil quilômetros? Você está entendendo? Então, o canal Yahushua reina para sempre, diz aos irmãos. Por isso esse tema, anjos e depois humanos. Invisível e depois visível. Deus, depois terra. A terra sempre esteve aqui. Precisava de vida. Precisava se materializar. E veio a vida, a vida. Ele trouxe a vida. Eu ensinei aqui no livro de Adão e Eva, falei a vocês, no primeiro livro de Adão e Eva, que o primeiro lugar, a primeira habitação de Deus foi o primeiro habitante invisível, espiritual, desse lugar que sempre existiu. Essa terra aqui mesmo, esses continentes mesmo, continente sul-americano, americano, América Central, do Sul, América Latina, Europa. O primeiro habitante, África do Sul. O primeiro habitante foi o Criador. E ele, com a sua palavra, com o seu verbo, com a sua expressão, ele criou pela sua palavra, trouxe vida pela sua palavra. Ele disse, haja. Por isso, nós vamos ver na narração de Gênesis, ele dizendo, haja, haja. Ele designou, haja separação de águas e águas. Olha como isso é lindo.
Haja separação entre as trevas e a luz. Haja, depois o quarto dia, um luminar maior, um luminar menor. Ele vai criando tempo. Ele passa a criar tempos e tempos e tempos e tempos. Este é que aparece com a palavra Criador. Ele trouxe a vida à terra. E quando ele traz a vida à terra, ele traz também, ele cria, nós conhecemos a história de Gênesis, ele traz a vida à terra. Nós conhecemos que houve uma expansão, ele colocou uma expansão, aí fala, ele vai narrando as partes da água, ele chamou mares, céus. E aí, isso é interessante, meus irmãos, olha o vapor que sai da terra. Como isso? Como isso, Fernando? É porque não tinha vida. Estava sem forma, vazia. É bem entendido isso, porque não tinha vida. Mas quando o Espírito bairava sobre as águas, ele começa a trazer vida. Aí ele chega aqui. Ele chega. E quando ele chega, ele traz vida. Quando ele chega aqui no físico, ele traz vida ao físico. Foi assim a criação. A Marquete sempre esteve aqui. A Marquete entre o físico e o invisível sempre existiu e sempre existirá. De eternidade, eternidade. Mas vamos entrar agora, quarto. Anjos e depois humanos. Capítulo 2 de Gênesis. Volta lá. Eu falei um pouquinho sobre a terra, a criação da terra. Agora vamos entender um pouco sobre a criação do homem. Vamos lá, meus queridos irmãos. Não perca, esses minutos aqui são valiosos de conhecimento. Olha só como isso é muito importante. Gênesis capítulo 2, versículo 7, diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Por que do pó da terra? Porque a terra sempre existiu, sempre esteve aqui. E soprou em suas narinas fôlego de vida, como eu falei no primeiro vídeo. Soprou o faixa. Com a palavra de Deus, ele trouxe a vida à terra. Ele trouxe a vida à terra. Por isso, ele com seu haja, com a sua palavra, ele criou os animais primeiro. Ele separou, ele criou o luminar maior, chamado Sol, o luminar menor, chamado Lua, no português Brasil, criou as nuvens, os trovões, os raios, as partes mais baixas da Marquete, da terra, ele deixou a água que estava em cima de toda essa Marquete, ele separou e colocou as águas nos lugares mais baixos, hoje conhecido como litorais de todo o mundo, cosmo, falando assim. E o mundo, Aion, que é o território, um exemplo, o continente, o Brasil, Santos, Recife, Pernambuco, Ceará, São Paulo, Santos, as partes mais baixas da terra, ele separou. Foi a vida, essa foi a vida que Deus trouxe. A terra que não tinha, separou, separou o físico do invisível. Por isso que eu confirmo com alto e bom som, estamos vivendo entre o físico e o invisível num lugar imóvel. E Deus criou os animais com a sua palavra, agora com a sua essência. Ele
trouxe a vida ao homem que ele criou. Com seu Facher, com seu sopro de vida, com seu espírito, ele colocou o espírito dele dentro daquele pó. Facher. E isto para nós hoje é chamado de espírito com E minúsculo. Por isso, meus queridos irmãos, todos os espíritos é de Deus. Deus é Pai de todos os espíritos. Todos. Todos. Não adianta inventar religião, irmãos em graça, filho da perdição, que o espírito vai para o inferno, que negócio todo inferno espiritual. Deus é Pai dos espíritos. Ele soprou em Adão. E diz a Bíblia que o Facher é perfeito. O Espírito de Deus é perfeito, não tem imperfeição, é invisível, fogo. Isso é Deus. Isto é o Criador, é aquele que trouxe a vida. Então nós aqui entendemos um pouquinho nessa introdução que primeiro existia o Espírito. Depois existia o físico, que era a terra. Ora, vem comigo, meus irmãos. Se a terra sempre existiu e não foi criada por Deus, mas foi dada a vida pelo Criador, por isso Criador, por Deus, Deus trouxe a vida à terra, para que os irmãos entendam, Deus trouxe a vida à terra que já existia, que Ele designou, e que fez os animais pela sua palavra, separou, né, o dia e a noite, as trevas e a luz, separou. Isso é muito interessante. Agora Ele, o mesmo Criador, aquele que trouxe a vida, Ele criou o homem e colocou o fôlego de vida dentro daquele pó físico que sempre existiu, foi da terra, por isso da terra. E quando ele sopra o Facher, aquele pó que sempre existiu, aquele pó que sempre existiu, aquele pó sempre esteve aqui, ele é perfeito. Ele se torna perfeito. Ele veio do Facher, ele veio de Deus, anjos e depois humanos. Você está entendendo, amado? Então, aquele pó que estava ali, sem o Facher, sem a vida de Deus, sem a vida do Criador, passa a existir, passa a ter existência. Perfeito! E quem era esse Facher que Deus sopra nesse pó? Quem era este Facher que Deus soprou, capítulo 2, versículo 7, nas narinas daquele pó? Quem era esse Facher que o Criador soprou naquele pó que sempre esteve aqui, mas não estava com vida? E isso reflete em toda a criação de Deus, irmãos, nessa terra física, invisível e física. Isso aqui você não vai encontrar esse ensinamento profundo em qualquer lugar não, meus irmãos. Isso é a profundidade das águas profundas, categoricamente falando. Esse espírito não veio, esse Facher não veio do nada, do Big Bang. Veio daquele que trouxe vida, aquele que criou os animais. Ele
O Criador soprou. E esse faixe era quinto. Esse facher que sai da essência daquele que é eterno, daquele que é espírito, daquele que estava bairando, que estava sobre a marquete, sobre as águas, e as águas cobriam a terra, esta terra que vivemos. Por isso que as pessoas perguntam, os cientistas perguntam, mas por que cava-se um poço? Por que planta e nasce feijão, arroz? Por que? Vem essas perguntas, por quê? Porque Deus trouxe vida. Porque Deus trouxe vida, a mesma que sempre existiu. Esse faixe era um anjo. E soprou em suas narinas o anjo. Anjos e depois humanos. Quinto, esse faixe, esse fôlego de vida, esse espírito era um querubim que ia participar agora do pó, do físico, da marquete. Era um querubim. Era perfeito. E foi chamado no português físico Adão, ou Adão. Meus irmãos, vocês vão se surpreender aqui no canal Yahushua Reina para sempre. Da onde nós viemos? Qual é a nossa existência? E para onde iremos? Da onde viemos e para onde iremos? A Bíblia, as Escrituras, têm essa resposta para nós. Não perca. Volto daqui a pouco. A gente vai concluindo com sabedoria. Vamos entendendo com sabedoria. Um abraço a todos, paz e graça. Daqui a pouco eu volto. Não saia daí.